Você tem dificuldade de se concentrar no seu trabalho ou de ter foco nos estudos? Ou quem sabe durante uma prova ter aquele branco? Eu, Ricardo Takaki, psicólogo, vou conversar com você e esclarecer essas dúvidas aqui no podcast Cuidar de Você, da Unimed Campo Grande. Assista! Olá! Mais um podcast Cuidar de Você, da Unimed Campo Grande. Com o tema hoje, concentração nos estudos e no trabalho. Comigo, Ricardo Takaki, psicólogo, nosso companheiro já de podcast. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom tê-lo aqui. Ricardo, para quem nos acompanha, vou fazer uma brincadeira aqui, mas está totalmente renovado, está cuidando mais de você também, mais né? concentração nisso, né? Que mais legal, atenção. Parabéns. É sempre bom saber que nós damos passos, né, que trazem essas melhorias para a gente. Sim. Que bom. Ricardo, hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema, né, concentração para trabalho, para estudos. É tão ruim quando você tem uma demanda para entregar, você tem algo para fazer, e hoje a gente costuma dizer que muitas pessoas ficam procrastinando, né? Dei até uma engasgada aqui. É tão ruim quando você tem que fazer algo e por mais que você queira, você não consegue concentrar, dá o que a gente chama de famoso branco. E ou para os estudantes, para quem estuda para concurso, você tem uma prova, você precisa entender aquele assunto. O que antigamente a gente falava decorar, né? Que depois hoje já não se usa mais isso, mas você precisa entender o assunto, assimilar aquilo. E você não consegue, começa a te dar branco. Então é sobre isso que eu quero, na verdade, bater um papo com você e falar... Por que é que isso acontece? Sim. Quando a gente fala de concentração, está muito ligado a uma função neuropsicológica que é a atenção. Tá. Foco, né? O foco, né? A atenção ela tem um foco. Tá. Né? Então, você precisa necessariamente concentrar, né? Colocar a sua atenção em alguma coisa. E os estudos, por exemplo, esse é o desafio. Manter estudando, manter o foco ali nos estudos, né? Tá. Mas o branco, às vezes, ele vem. Por N motivos. Né? N motivos. Sim. Mas assim, você dentro da sua área de atuação, tem algo que desperta mais, que os seus pacientes trazem mais e que vocês entendem que é algo mais efetivo para que isso aconteça? Bom, tem muitas situações que acontecem, né? Por exemplo, né? Não só os estudantes que estão na fase de vestibular, mas eu acompanho alguns pacientes que passam pelo exame de autoescola, né? E aí chega no dia da prova prática, tinha feito boas aulas, tinha conseguido se dar bem nos treinos e passar nas outras provas, mas na prática dá aquele branco e não consegue passar. Né? Ou pessoas que anos e anos fazendo um determinado trabalho, né? Uma entrega profissional e que do nada daquele branco não consegue fazer, né? Isso acontece principalmente devido à quantidade de estímulos, né? Tá. Porque a concentração e a atenção, ela depende também desse ambiente em que você tenha, de repente, menos estímulos para que ela aconteça. Pensa um estudante, né? As estratégias para um estudante, geralmente, é você ter um ambiente organizado em que você não tenha tantos estímulos assim. Você possa ter o seu material organizado, poder se concentrar ali, ter os seus momentos de descanso, de pausa para poder funcionar, né? Uma alimentação adequada, né? O sono bem regulado, que interfere também. Essa falta de concentração, isso difere muito de idade para idade ou ela é... Pode sim, né? A gente tem os estudos na área da neurociência e também na psicologia do desenvolvimento, que ela vai trabalhar a fase, né, das fases da vida, e a gente sabe que nos estudos do envelhecimento existem perdas, né? Existe um declínio das funções também, né? Então, com o que a gente chama de podas neuronais. Então, acontece. Então, tem uma diferença, assim, das idades aí, de um adulto que esteja numa fase produtiva e uma pessoa que já esteja caminhando já para terceira, para melhor idade, né? Tem alguma dica, alguma coisa assim que vocês costumam dizer? Beleza, você já falou, né? Alimentação, ambiente que faça e te permita ter tudo muito próximo, mas assim, algo que você acha que também seja bem fundamental destacar aqui? Assim, para poder manter a concentração, né? Nesse sentido, sim. A gente sabe, assim, o básico é uma boa organização, uma gestão do tempo, da sua prioridade, né? Daquilo que você precisa fazer primeiro, para não ficar com a cabeça tão cheia de informações, porque às vezes aquele branco também vem porque você está pensando em outras coisas, né? Você sabe que somando com isso que você falou, uma vez eu procurei um profissional
pensando que eu estava com um problema mais sério, porque eu não consigo gravar algumas coisas, né? Minha memória, ela não assimila algumas coisas. Sim. E esse profissional me falou de algo muito próximo à síndrome do pensamento acelerado. E que até para, diríamos, sobrevivência, o cérebro, ou ele começa a escolher ou ter que definir o que é prioridade. Sim. Então, porque são muitas as informações. Sim. E aí a gente começa a pensar, nossa, eu tô perdendo memória, eu tô, né? A primeira coisa é uma desgraça, assim, né? Que a gente já remete. Mas é isso que você falou, é excesso de informação, né? Excesso de informação. Inclusive, no trabalho, às vezes é excesso de funções ou tarefas ao mesmo tempo, né? Porque uma questão da atenção, as pessoas fazem, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Não consigo. Ninguém consegue fazer várias ao mesmo tempo, porque a atenção, ela alterna entre um foco e outro. Então, você não está fazendo ao mesmo tempo duas coisas. Experimenta, como dizem as professoras de língua portuguesa, né? Assoviar ou chupar cana, né? Chupar cana, não tem como fazer as duas coisas. Você alterna entre uma e outra. Então, mesmo que você tenha situações acontecendo simultaneamente, você não está 100% em uma ou 100% na outra. Você precisa estar alternando. As duas ao mesmo tempo, não. Você precisa estar alternando a sua atenção. Olha, isso é uma coisa bacana pra gente repensar, né? Principalmente mulher, que a gente adora bater no peito e falar, faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E isso é até uma construção, né, da identidade feminina, da mulher mesmo, né? E que a gente precisa, às vezes, rever, porque não é necessário ter tudo isso, né? Ter tudo isso. Porque passa a ser até uma cobrança, né? Fica uma cobrança. Não, você é mulher, você dá conta, né? E não é assim. E aí a gente já vai para outra coisa. Excesso, cansaço, memória... Aí já entra na questão das mulheres serem mais tolerantes, entre aspas aqui, né? Para quem não tá vendo, entre aspas. Por favor, né? Mas tolerantes à dor, não, também, todo mundo é ser humano. Então a gente precisa respeitar que tudo tem um processo, um limite, né? Um limite, entenda os seus limites, né? O Takaki, assim, rede social, e igual você falou, é tanta cobrança diária para tudo e para todos, que realmente, eu me vejo muito assim, se você me perguntar, você conhece tal ator? Eu vou falar assim, olha, pelo nome, eu não consigo te falar. Eu preciso ver uma foto dele. Você assistiu tal filme? Eu também vou te dizer. Me conta um pouquinho que eu vou te dizer. E aí, isso me preocupou há um tempo atrás, porque eu falei, meu Deus, eu tô tendo já esquecimento, coisa, né? Doença e tal. E aí que veio essa história, não, Fabiana. Você tem um excesso de informações mesmo. E aí, o que o meu cérebro entende? Eu preciso trabalhar. Então, ele vai lá e ele funciona muito bem com todas as minhas entregas profissionais. Exato. Só que aí o que seria o lazer ou a informação extra, eu não estou arquivando muito bem, entendeu? Essa é uma questão muito importante, porque assim, a gente pensa no seguinte, né? São excesso de informações que não foram suficientemente consolidadas. Né? Então, a experiência que você viveu com aquela informação poderia ter sido mais profunda. É verdade, né? Então, um filme que te marca... Às vezes, hoje a gente pensa assim, né? Como que as redes sociais funcionam? O meme de ontem já não tem mais graça hoje. Já popularizou, né? Viralizou tanto, né? Já viralizou. Então, você pensa uma criança hoje, 2022, né? Uma criança hoje, ela... com seus 5, 6 anos, ela tá com um tablet, um celular na mão, quando tem acesso, e ela tá ali assistindo um vídeo no YouTube dos desenhos que ela gosta, e quando entra uma propaganda, ela se irrita. Até que ela aprende a pular. Exatamente. Né? Agora, pensa numa criança dos anos 2000. Não existia smartphone. Não. A gente não tinha ainda nem pendrive em 2000. É verdade. Usava disquete, né? Disquete. Então, a tecnologia... Alguns que estão nos ouvindo aqui talvez pensem, o que é disquete? Que é disquete, meu Deus, digita no Google aí. Vocês vão entender a nossa idade aqui. Então, assim, essa fase dos anos 2000, você via uma criança, ela tinha uma programação na TV para infância, para infantil, né? Mas era um período. Depois ela tinha outro período para outras atividades. Sim. Até que hoje a gente vê essa informação chegando muito rápido, em muita quantidade e de forma muitas vezes superficial, porque passou ali, já estou focando Perdeu em a graça, né? Já vou fazer outra coisa. Informação. Exatamente. O Takaki, e aí vem aquele dito popular também, tanta coisa que às vezes a gente fala, assim, né? Nós mais adultos, por assim dizer, tá aqui na ponta da língua e eu não estou conseguindo lembrar o que eu tenho que te falar. Sim. O branco. Eu acho que está mais comum se fazer ou se sentir isso, né?
Sim, isso é bem comum mesmo. Inclusive, antes de entrar aqui na gravação, eu estava conversando ali fora e falei, que palavra era aquela, né? Exatamente. Porque eu não uso aquela palavra no meu dia a dia. E aí, às vezes, você fica pensando, putz, mas eu sei qual que é, tá na ponta da língua, mas não sai, mas né? não sai. Sim. É o cérebro tentando... Sim, tentando encontrar ali a informação, mas como são informações que você não utiliza, às vezes, no dia a dia, né? Ele já deixa lá mais guardadinho. Um pouco mais escondido, até que uma hora você vai procurando referências daquilo e falando palavras semelhantes até que você chega na resposta, né? Ô, Takaki, tem alguma coisa que possa ser feita para amenizar isso? Porque eu digo, parar com isso, eu não sei se tem por onde, né? O que a gente pode pensar na nossa situação atual de mundo, né? De vida digital, online e tudo mais, é realmente, assim, tentar estabelecer uma certa prioridade, tentar focar em uma coisa de cada vez, né? Ter uma organização da sua rotina. Priorizar melhor, assim, né? Utilizar recursos, até a própria tecnologia, né? Um bloco de notas no celular ou um papel mesmo para você ter os seus compromissos bem organizados, né? Agora, esse branco da ponta da língua é diferente do branco da prova, né? Que aí é que vem aquela questão de você estar fazendo uma prova e dá branco. Mas você estudou, você passou aquele conteúdo várias e várias vezes, você entendeu aquele conteúdo, mas deu branco. Então, aí entram as questões emocionais. Emocionais. E aí, quando você fala de emocional, tá aqui a minha próxima pergunta para você. Cuidar da nossa saúde mental, emocional, por assim dizer, emoções, é imprescindível, certo? Hoje em dia, mais ainda. Mais ainda, mais né? ainda. Talvez muitas dessas doenças ou dessas relações que nós trazemos como problemas vêm justamente por isso, né? Sim. O que eu e você falávamos recentemente, após Covid, né? Pós-pandemia, por mais que estejamos com a doença aí, mas deu uma amenizada naquele horror todo que nós vivemos em 2020, 2021, né? Mas acho que a gente está sofrendo muita coisa disso. Sabe que outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Para nós psicólogos, né? Que nós somos uma geração, fruto de uma geração que precisava de terapia e não fez. Olha, é verdade. Né? Então a nossa está procurando. Então isso é interessante porque teve uma abertura maior para os cuidados, né? Em relação à saúde emocional, mental, né? Então, pensando na saúde mental, sim, isso interfere. Pensa a pressão que um estudante, às vezes, em fase vestibular tem. Além disso, voltando um pouquinho no tópico das informações, né? O excesso de informações, às vezes, deixa até o estudante confuso. Que profissão que eu vou seguir? O que eu vou ser do meu futuro, né? Aí quer ser bombeiro, quer ser carpinteiro, quer ser professor, não sabe o que quer. Aí um amigo fala um negócio, ele já fica tendencioso para aquilo. Com muitas informações rápidas e muita cobrança de mundo também, né? Das pessoas e tudo mais. Então essas cobranças toda hora de uma prova interferem. Tudo, né? Ô, Takaki, você sabe que a gente, nesses podcasts, nós batemos muito papo, né? Com neuro, com psiquiatras, e isso que você falou, que nós somos uma geração que deveria ter feito terapia e não fez, eu acho que também somos a geração que sempre teve muito preconceito com esses tratamentos, né? Toda vez que se falava, fulano, ou eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Vou fazer uma terapia, é como se você tivesse um problema, assim, nossa, extremamente sério, né? Porque é a cultura, é a história que traz isso, né? E aí nós somos, hoje talvez sofremos por isso, porque deveríamos ter nos tratado ou procurado esse auxílio para amenizar tantas coisas, né? E não fizemos. Eu vejo que os mais jovens, eles já têm isso um pouco mais, essa leveza. Sim, uma abertura maior para um tratamento, né? Para se conhecer. E que seus familiares, né? Seus pais e suas mães estão receptivos em levá-los para essas terapias, para esses tratamentos, né? Os preconceitos ainda assim, hoje já está bem melhor do que antigamente, há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Agora, pensando nisso, né, a terapia é um processo em que a pessoa se conhece. A gente está falando de prestar atenção, de ter concentração, né? E isso vai passar pela nossa percepção. Só que a nossa percepção, pelos sentidos, a gente está sempre focado no que está fora, né? Então é um evento externo, é uma cobrança que vem, é um boleto para pagar no adulto, né? Ou é um estudo que tem que ser feito, uma prova que tem que ser realizada, é uma tarefa que tem que ser cumprida, sempre o que está fora. Sempre o que está fora. Só que o aparelho que faz a percepção funcionar está dentro, né?
É o que a gente fala, para resolver tanta coisa aqui fora, eu tenho que olhar para dentro, né? Então, a percepção ela vai precisar, às vezes, também ter essa direção para o que está acontecendo dentro. Né? Isso é a terapia. E vejam por quê, né? Para quem está ouvindo aqui, talvez mais para o final, por que nós trazemos isso, né? Nós falamos de emoção, porque as emoções afetam no foco, na concentração, na entrega profissional, na entrega pessoal, lá no seu concurso, lá no seu vestibular, lá na prova do Detran e tudo mais, né? Takaki, eu imagino como que cada vez mais é um desafio para vocês, profissionais, né, da área do cuidado, da emoção e tudo, conviver com tantas pessoas precisando, né? Sim. Porque você vê que eu venho aqui nesse bate-papo, eu relato para você que eu tenho esses brancos não profissionalmente. Nisso eu sou muito que boa, modéstia à parte. Mas aí, nas questões do meu lazer, é que eu estou perdendo um pouco. E você deve ouvir muitos outros dizendo, não, eu já não consigo mais nem trabalhar direito. Né? É porque a pessoa que trabalha e a pessoa que está em casa é a mesma. Né? Não tem como. Entenderam, né, então, gente? assim, você no trabalho, você faz todo um esforço porque você tem ali um compromisso que também mantém a tua vida. Então, assim, é um ambiente que ele é propício, às vezes até na estrutura do local de trabalho e tudo mais, para que você se concentre naquilo. Sim. Né? Hoje tem uma visão diferente de que também é preciso levar para a empresa essa leveza, né? Ambientes mais diversificados, né? Fazer o que você gosta, né? Tudo também bem. Relaxar, é bom. Então, acho que as empresas estão melhorando, né? Mas a mesma pessoa que está lá no trabalho se compromete com aquilo é a pessoa que está em casa. E às vezes acontece aquela coisa de transbordar, né? Super eficiente no trabalho tem que ser eficiente em casa, quando era para estar descansando. Que é o horário que você tem que... Ai, não, pera. Por isso que se preza tanto, né? Eu participei de um evento a semana passada e tinha um palestrante que falava isso. Um bom profissional, ele precisa ter o seu horário de descanso. Sim. O seu lazer. Seu ócio criativo. O seu ócio criativo. O famoso ócio criativo. Precisa. Né? Cada vez mais isso precisa ser respeitado. Isso é extremamente regulador para nosso funcionamento. Inclusive para esse funcionamento da atenção e concentração. Você ter tempo de não se concentrar em nada, né? Ficar à toa um pouquinho. Cara, que esse assunto é tão gostoso e faz parte da vida de todo mundo, né? Eu tenho certeza que quem ouve já está pensando, putz, ontem eu passei por isso, não, eu sou assim e tudo mais. Deixa um recado para a gente, porque dentro do nosso tempo aqui da proposta do podcast, que é ser algo mais rápido, mas porém muito efetivo, deixa um recado para nós para falar em cima de concentração, foco e emoção. Sim. Se a pessoa ouviu o podcast, viu algumas dicas que a gente passou aqui, algumas ideias, ainda assim não funcionou, a ideia é que procure um profissional, né? Porque tem casos específicos em que realmente a pessoa tem problemas ou dificuldades mais sérias com a concentração e atenção, e aí um neuropsicólogo poderia avaliar e fazer um plano de estimulação, de tratamento, de reabilitação dessa parte. Agora, para as outras pessoas que percebem que faz sentido tudo isso e que dá uma ajuda, é realmente lembrar da organização, usar os recursos que tem para se organizar, fazer escolhas, porque às vezes a gente precisa priorizar uma determinada situação e deixar de lado outra e realmente... E que não há problema em fazer isso, né? Não tem problema. E lembrar que a atenção ela se alterna, então faz uma coisa de cada vez. Né? Um leão por dia. Não é bonito e não é legal falar. E viva no presente. Né? Se tem coisas com o futuro, ponha no papel, depois você vê. Olha cada coisa no seu devido agora. Tempo, né? Isso, exatamente. Mais do que nunca, porque com tanta informação, tanta tecnologia, se nós, humanos, não colocarmos isso para rodar, nós vamos ter problemas seríssimos, né? Exatamente. Sempre cuidar de nós. Takaki, prazerzaço estar aqui com você de novo. Eu tenho certeza que falaremos mais vezes. Ricardo Takaki nas redes sociais. Qual é mesmo o seu Instagram, por favor, Takaki? Atualmente eu estou usando um Instagram chamado Gestaltecer, que é um público bem voltado para essa parte do conhecimento da psicologia. Legal. Segue lá, acompanha. Da nossa parte, gratidão para quem nos assiste, nos ouve. Em breve, mais episódios do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Valeu, galera!